Olá, olá, olá! É Lendas para Sempre, sempre trazendo pessoas que construíram as suas vidas com muita força, muita determinação, sofreram, mas superaram tudo por muita fé no dia de amanhã. E hoje temos duas grandes pessoas aqui dentro deste ambiente do Lendas, Paulo Henrique e Rodrigo Ávila. Roda a vinheta! Paulo, prazer em tê-lo aqui no seu estúdio. Prazer, eu que agradeço a presença. Obrigado pela oportunidade de conhecê-lo e poder participar do seu programa, que é muito bacana. Paulo, qual é o nome do estúdio? Vamos fazer merchandising. O nome do estúdio é Yellow Door Studios, onde a gente coloca brincando, realizando sonhos, como o do Rodrigo, que está tirando as músicas do papel. E aqui a gente trabalha muito com mixagem, masterizações e algumas gravações. Yellow é em homenagem a Beatles? Yellow em homenagem a Beatles, que é o Yellow Submarino. Sim. Door, de The Doors. Sim, então... Fiquei sabendo agora. Então, o programa também é cultura. É cultura, acabei de saber isso aí. Rodrigo, desde quando você canta? Putz, desde quando eu canto, cara. Eu, na verdade, assim, desde moleque, eu cantava no chuveiro, aquelas brincadeiras de cantar. Mas cantar assim mesmo, em 2023, na verdade, eu liguei pro Paulo e falei, Paulo, eu tenho umas gravaçãozinhas aqui, ouve aí, vê se dá pra fazer alguma coisa. Aí ele me chamou pra gente começar a gravar. Mas de moleque já tinha umas brincadeiras que eu fazia na escola, com amigos, enfim. Muito bacana. Paulo, eu quero conversar um pouco com você e depois você vai me dizer o que é que você está fazendo com o produto Rodrigo, porque todos nós somos produtos. Sim. Igual sabonete, igual pasta de dente, camisa, porque a gente faz um currículo e descreve todas as características. Sim. É o produto sendo descrito. Bota uma embalagem, conforme estamos aqui hoje arrumados para o programa, ok? Sim. E depois a gente ainda tem um preço. Então... somos um produto, né? E aí você está desenvolvendo o produto Rodrigo Ávila. Isso. Como ele comentou, ele me ligou porque ele tinha algumas músicas que estavam no papel ainda. E aí ele fez uma guia de violão e voz. Eu falei, poxa, essas músicas não podem ficar guardadas, né? Sim. Tem que colocar para valer mesmo. Vem aqui para a gente bater um papo, para você conhecer o lugar, aqui na Yellow Door. E ele acabou vindo. E no dia que eu vi ele cantando as músicas, eu falei, cara, a gente tem que fazer essas músicas valendo mesmo, produzir essa música, todas elas, né, do que ele tem, porque são músicas muito legais. Acabou que virando o produto Rodrigo Ávila. Muito bom. Né, dentro do projeto bom. Sinta Esse Som. Sinta Esse Som. Muito bom. Mas eu quero voltar pelo menos uns 20, 30 anos atrás. 20, porque 30 isso anos. Estamos falando do hoje. Hoje, Mas você passou por grandes estúdios. Você também teve uma atividade que você me falou em off, numa empresa. Sim. E nessa empresa você fazia o quê? Então, já na arte? Já na negócio das mesas, né? Sim. Porque na época, muitos anos atrás, poucas pessoas... Quando ele falou mesas, não é de jantar. Olha a quantidade de equipamentos que temos aqui. São essas mesas. Nessa época foi muito bacana, porque me deu a oportunidade, eu era uma empresa que fazia muitos eventos, muitos shows, e muita gente não vai lembrar, mas tinha muitos showmícios, né, da época, né? Sim. E nessa foi época... proibido agora recente. Foi proibido recentemente. Então, nessa época, na década de 89, mais ou menos, foi quando eu me apaixonei em fazer arte, que a arte é mexer nos botões da mesa, trazer a sonoridade para o público que está vendo, para o artista que está lá tocando. E de lá para cá, aí eu passei por um grande estúdio também, que foi a Flautim, que era na época um estúdio de ensaio, mas onde a gente ensaiava com a Roberta Miranda, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. E você se tornou produtor? Me tornei produtor em 2012, na verdade. Sim. Mas você já ajudava na produção e mixagem e tudo mais? Já ajudava na produção. Qual é a função do produtor? A função do produtor tem dois tipos de produtores, né? Tem o produtor artístico e o produtor do evento.
No Me meu permita caso, fazer a colocação e clareando para quem está nos vendo. Quando a gente tem um programa de televisão, quando nós temos um CD, um disco de vinil, né? Que Isso. hoje virou moda, isso. a gente às vezes não sabe como é que saiu aquele produto. A gente fica muito mais atento ao músico. Produto final e ao músico. O músico, né? O cantor, É. ou se é uma orquestra, ao produto final. É. Mas por trás é o Paulo que está. Isso. E em 2012, quando a gente fez o Johnny Boy e Amigos, quando eu conheci o Johnny Boy, na verdade, em 2009, me tornei produtor em 2012 da produção artística. No caso, fazendo o que eu faço hoje com o Rodrigo Ávila. O que é a produção musical? É você trazer o artista vendo aquilo que ele tem e fazer aquilo se tornar realidade. Buscando músicos para poder encaixar na harmonia do que ele está pensando, ver a gravação do jeito que está indo, conduzi-lo no jeito de gravar, de cantar, tentando trazer como um médico traz um bebê para o mundo, vamos dizer assim. Que espetáculo. E você falou Johnny Boy. Isso. Lembrando que o Johnny Boy também está no Lendas para Sempre. Já deu uma entrevista, está no ar, né? Então, é amigo e produtor de Johnny Boy. Trabalhamos juntos. Que coisa Trabalhamos maravilhosa, coisa boa. Aí na parte, saindo um pouco da parte produtor, tem a parte técnica da coisa, que é a mesa, que no caso eu remasterizei um disco do Johnny, foi aí que tudo começou, que é a Tríade 369, que é a banda que acompanhava o Raul. Sim. E aí eu masterizei esse disco. Raul Seixas. Raul Seixas. Raul Seixas. Grande lenda, inclusive, né? É nosso mestre. E de lá para cá, aí foi vindo. Aí passando aqui na Yellow Door, muita gente. Aí passou o Castanha, do Caju de Castanha. Passou o guitarreiro, que foi o precursor do samba rock no Brasil, né? Trouxe muita coisa. Passou o Rocomodo, passou o Simbas, passou o Cláudio Zoli, passou muita gente bacana nesse meio tempo aqui na Yellow Door. E você tem um trabalho gospel também. Estou produzindo, vamos falar daqui a pouquinho. Um trabalho gospel junto com o Johnny Boy também. Entendi. Nesse trabalho gospel nós temos 5 músicas já prontas, Sim. que ainda não estão no Spotify, não está ainda colocado, e um porque detalhe, está finalizando. Você trabalhou com Johnny Boy roqueiro. Trabalhei e com agora Johnny Boy na área gospel. É porque a música, para nós que produz música, ela não tem... É como se não tivesse... É como para a alma não tem um divisor. Um divisor. Então a gente gosta do quê? Da sonoridade da coisa, de criar, de trazer para o mundo a música para as pessoas escutarem. Ok. Você é de que área de música popular? MPB? Música sertaneja? O sertanejo universitário? Qual é a sua linha principal de música? Vou te falar, Jorge, que é até meio difícil dizer qual linha, né, Paulo? Porque eu sou bem eclético, apesar das minhas origens serem de Raul Seixas também, Bob Dylan, Beatles, Zé Ramalho. Mas se você ouvir minhas músicas, até bossa nova tem. Então, assim, é meio... Eu, na verdade, não me considero um cantor. Você eu sou não tem um compositor. rótulo. Então eu componho, porque eu escrevo desde moleque em trabalho de escola de redação, que virou um hobby escrever. Que compõe muito bem, inclusive. E aí eu comecei a compor, eu canto minhas músicas, mas eu não me considero um cantor. Você, além da letra, faz a música. Também crio a música, claro, depois põe na mão de um cara como Johnny Boy e Paulo, os caras fazem um arranjo que vira outro negócio. Entendi. Entendeu? Mas é isso. Voltando com você, Paulo. Me parece... E eu estou te provocando, não tem nada que parece, porque é a realidade. Trama. Mas não é trama de novela. De tramar, né? Nem trama de novela. Não é trama, porque as pessoas às vezes esquecem. O que é trama? A trama na minha vida foi como uma pós-graduação de uma faculdade. Porque eu vinha da Flautim, um estúdio que fazia ensaios e tal, eventos, shows e tal, mas não gravações na época. E quando eu entrei na trama, o João Marcelo, que eu amo de paixão, que é um cara que me deu a oportunidade de crescer na música. Quem é João Marcelo? João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina. Elis Regina. Elis Regina. E
Filho de Ronaldo Boscoli. Ronaldo Boscoli. É. Simplesmente dois monstros da música. Aliás, a morte da Elis me impactou profundamente. É, Elis era... Porque, né, até hoje. porque fazia todo um fundo musical da minha vida e continua sendo. A Elis é fantástica, né? Até hoje, a Elis, ela morreu para a humanidade assim... Como todos nós vamos todos morrer, um dia, mas deixou o legado. Não, mas é viva na história e não para, porque não existe ninguém até hoje. Sim. Desculpa até, mas não tem como dizer diferente. Igual a Elis, não tem como. Não tem. Intérprete fantástica. E o João me deu essa oportunidade de chegar na Trama e fazer essa pós-graduação do áudio, lá onde eu conheci grandes equipamentos, tive contato com um monte de gente, trabalhei com muita gente. Me fala demais. uma coisa. Além de falar das pessoas com quais trabalhou na Trama, eu vejo que aqui tem uma mesa com vários botões. Isso. E a gente vê em filmes mesas com pelo menos uma centena de botões. Sim. Mexe em todos, porque isso para mim é um mistério. Eu vejo só o cara puxar aqui um ou dois e tem centenas de botões. Mexe em todos. Em todos. É em todos. mesmo? É, em todos. Na E verdade, você mexia em todos? Todos. Eu quero ver você mexendo. Na verdade, a mesa de som, ela nada mais é do que o primeiro canal, como nós estamos aqui mostrando. Todos eles são iguais. Não muda. O que muda é o quê? É o que está ligado nele. Um violão, uma voz, 12 microfones ligados numa bateria, né? Um baixo. Então, o que muda é a forma que você vai trabalhar com cada canal. Na equalização, na forma de você trazer o que o artista está fazendo então ali. Você está me dizendo assim, se forem 12 canais. São 12 canais iguais. Iguais. Aí você vai pegar cada um e fazer as equalizações e mixagem de um no outro. Mixar é juntar tudo. Juntar todo mundo, que vai sair em 2 canais, que é o que a gente conhece do LR, ou do famoso estéreo, né? Que é onde todo mundo escuta, no seu celular, na televisão e tal. E aí, fazendo a mixagem de, vamos dizer, a mesa que eu trabalhava na Trama, que nós trabalhávamos lá, era 64 canais. 64? 64, e ela dobrava para 120. Nem sempre a gente usava os 64. Às vezes usava 30, às vezes 24. Sim. Ou às vezes usava os 120. Sim. Dependendo do... E aí você ia de canal a canal... De canal a canal. Ou escutando. Que ouvido prodigioso. Com fone de ouvido. Sim, mas tem que ser prodigioso. Trabalhávamos numa equipe, porque uma mesa muito grande não dá para trabalhar sozinho. Tem que ser em 2, sempre, né? Sim. Porque é muito grande, não tem como você estar de ponta a ponta. Então éramos em 2. E aí tem a parte do monitor, que é o que o artista está ouvindo no fone dele também. Então, você tem que fazer a mixagem daquilo que está indo para o ar, vamos dizer como se fosse uma televisão, e a mixagem pro que o artista está ouvindo também no fone dele, para cada música. Artista, pode querer modificar. Pode querer modificar. Está muito alto, aqui está muito agudo. Ele é muito chato, o Rodrigo? Não, o Rodrigo é espetacular para trabalhar com ele. O Rodrigo... Tô na frente, tô do lado, né? E não é exigente? Não é exigente, é muito gostoso. Mesmo porque ele deixou para você e para o Johnny o encaminhamento. Ele é muito tranquilo de trabalhar com o Rodrigo. O Rodrigo foi um presente de Deus assim, para a gente estar juntos. Para mim, ele e o Mas volto a perguntar. Foi um pós-graduação. Isso. Dominar uma mesa desta daqui, para mim, já seria um absurdo. Sim. Eu não tenho a menor habilidade. Aquela que me parece um pouco menor, também não me aventuraria. As duas são mesas digitais. São mesas digitais. Ok, parabéns. Facilita. Facilita. Sim, parabéns. Com o IA, nós vamos falar de IA, inteligência artificial na música. Sim. Já não conseguia no Geloso. Lembra o gravador Geloso que tinha que rodava? Lembro. Já era uma tragédia eu lidar só com aquele gravador pequenininho. Imagine uma coisa fantástica. Quantos anos leva para se dizer eu sou um profissional? É um negócio demorado. Porque a música, na verdade, a mesa e a música, o que precisa? Escutar, ter ouvido. O que é tudo isso? É o som. Então você precisa saber
conhecer o som. Porque não adianta só você levantar um volume, que o som ele vai estar ali. Mas será que ele vai estar bom? Um produto, eu ia dizer CD, um DVD, o que quer que seja. 12 faixas. Certo. Quanto tempo? Depende muito do artista. Média. Eu já levei, trabalhando em gravação de disco 6 meses, já levei 1 ano, como já fizemos gravação em um dia. De quem? Em um dia foi como é que deixa eu me lembrar agora aqui, que foram tantos, porque a gente passou na nossa mão 950 bandas. Sim. Foram muitas coisas assim. Então todas era todo dia. Sim, que a gente fazia. Mas, Passou Cláudio Zoli, passou Ira, passou tudo isso gravação para quem? Para o Multishow, para o YouTube, disco físico. Fizemos em um dia com o Tatola, da 89, que ele tinha uma banda. Quem mais? Quem fez também... Nossa, foi tanta gente que para mim lembrar... Você vai lembrar daqui a pouquinho. Isso. Qual foi o mais prazeroso que você teve? Eu acho que não tem como dizer uns assim. 3, 4, pelo menos. Porque você vai falar e vai dar a impressão que está preterindo alguém. Exatamente. Não, mas sempre tem Mas aqueles. eu vou dar um exemplo de um que, tirando fora completamente, vamos dizer assim, dos grandes artistas. Tá. Mas lembrando grandes artistas. Nós fizemos uma produção que chama Acoustic Beatles Band. E essa produção foi uma delícia de ser feito. Porque eram jovens na época que nós escolhemos para estar com a gente. O baterista, que era o Truzzi, que ele trabalhava com um outro músico, que eu não vou me lembrar o nome agora, depois ele me refresca quando ele falar, tá bom? E ali a gente começou a ver o que era produzir mesmo de verdade. E aquilo foi muito gostoso, porque teve um dia... a gente soube que ia ter uma promoção no site do Paul McCartney, que quem tirasse a música e entregasse até as 10 horas da manhã do dia seguinte, entraria no sorteio, quem ganhasse, para o site. E nós fizemos essa música que chama Band on the Run, se eu tiver... Band on the Run. Isso, né? On the Road. On the Road. É do Paul, que ele fez para a Você mulher conhece? dele. Banda na estrada. Mostra. Eu não sei tocar essa música. Você não sabe. Eu pensei, cifra. E aí, nesse dia, nós ficamos loucos, nós pegamos o telefone, vem pra cá, vamos tocar, vamos tirar, vamos mandar pra eles. Aí eles chegaram 11 horas da noite lá na trama. Sim. Gravamos, às 5 horas da manhã estava pronta. Sim. Às 9 estavam finalizando a masterização, entregando para eles, e entrou em segundo lugar, mas mesmo entrando em segundo lugar, entrou no site. Muito bom. Muito Tem no bom. YouTube, para quem quiser ver, Acoustic Beatles Band, é uma produção muito bacana. Quero sim, você vai me passar para a gente colocar. Porque a gente vai conversando e vai colocando Isso. o som Sim. e a imagem. Sim. Paulo, não vou perguntar quem foi a casca de ferida. Mas pelo sorriso, entre os 950, vários. Alguns, vamos dizer assim, né? Alguns. Mas é o casca de ferida. O que é o artista? O artista, ele artista. Ele é artista, ele é exigente naquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer mostrar. Mas às vezes é além da necessidade. Pode ser um pouquinho, um pouco. né? Mas a gente tem que saber lidar porque o artista, são pessoas fantásticas, assim, entre aspas, né? Tentando levar para o público alegria, né? Sim, porque não há necessidade de 36 toalhas brancas de linho. Mas eu me esqueci de um detalhe. Uma outra produção maravilhosa, que isso foi marcada na minha vida, isso de verdade mesmo, que envolve inclusive o Johnny Boy, foi o Johnny Boy Amigos. Porque o Johnny Boy Amigos lá, eu vi pessoas que eu nunca imaginei na minha vida, como Norival, o baterista do Roberto Carlos, o Bocato, que trabalhou com a Elis Regina, o próprio Johnny, que fez Raul, os Gêmeos, que fez também Casa das Máquinas, fez um monte de gente, né? Também cantando. Então foi uma produção muito bacana. E uma outra que eu também não posso deixar de dizer, foi junto com o Jair Rodrigues. Ô, Jair. Essa eu não poderia... Porque o Jair, uma pessoa, eu nunca vi o Jair mal-humorado. Nunca na minha vida, eu nunca vi. É alegria em pessoa, o Jairzinho, beijo pro Jairzinho, que é um cara fantástico também, Luciana. Me trouxe a oportunidade de estar junto com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Por exemplo, Dominguinhos,
que participou Sim. na gravação. Sim. Geraldo. Não é o Geraldo Vandré também, Geraldo Vandré. O que tocava a caixinha de fósforo, Germano Matias. Germano Matias. Então, deu a oportunidade de estar junto num disco maravilhoso. Você nunca pensou em escrever um livro, a música e os músicos? Não, eu nunca pensei. Mas você deve ter histórias. Eu nem tenho essa capacidade assim. Porque você simplesmente iria fazendo assim. Põe um gravador, você vai falando, lembra de uma personagem, conta, e depois vai alinhavando a história de acordo com as épocas. Você vai ficar devendo esse livro. E do Ofel nós gravamos num dia. Do Ofel é uma dupla maravilhosa, quem quiser conhecer tem aí. Sim, nós fizemos um disco em um dia, violão e voz, mas eles fazem dos violões instrumentos fantásticos. Lindo, foi num dia. E tem mais uma dupla que gravou em um dia, que você me contou. Quem foi? Quem foram eles? Deixa eu lembrar aqui. Lá nos Estados Unidos, os dois se encontraram. E aí, então, ela era a Pimentinha. Elis Regina, tem na história, né? Elis Regina, que foi o disco que foi lançado, Elis e Tom, né? Elis e Tom, gravado em um dia também. Infelizmente eu não pude estar nesse, mas você tem a memória da coisa. Tenho a memória porque eu estava no dia da gente poder trazer de volta a digitalização da fita. No dia eu estava, né? Trama parou durante um período, como boa parte dos estúdios, porque me parece que hoje, apesar de você, Rodrigo, ter muitas músicas, não se consegue mais fazer um produto de 12 faixas. Hoje mudou bastante. Hoje, por causa da rede social, por causa das plataformas digitais, as pessoas colocam o quê? Uma música, e quando lançam, é um EP com 5 músicas. Culpa das próprias pessoas mesmo. O que é EP? Porque LP era long. Isso. O EP é um disco CD reduzido com 5 músicas. No máximo. É um trabalho que hoje também é da rede social ou das plataformas digitais com 5 músicas. Sim. Muito difícil alguém pegar e colocar 10 músicas. Rodrigo, você está fazendo um trabalho que ele e Johnny Boy, lembrando que Johnny Boy é guitarrista, é multi-instrumentista e é fixo na formação Ira há muitos anos. Baixista do Ira. Só para não ficar, quem é Johnny Boy que já citou? Vá lá e assista no Lendas a entrevista completa. Exatamente. Ok? Você está produzindo quantas faixas, vou chamar de faixa, quantas músicas para o produto que você está elaborando? Vamos lá. Então, tudo começou assim, eu comecei até a subir já no Spotify, eu fiz alguns singles, na verdade. Mostra para mim um. Vou mostrar um agora. Você já está com um deles no Lendas, Sim. Lá no Instagram. Mostra essa ou outra? Outra. Outra. Porque não é o samba de uma nota só, né? Não, essa aqui na verdade como eu te falei, sou bem eclético, né? Então eu acho que é uma bossa nova, parece pra mim o que acho que é uma bossa nova, mas essa batida é uma música que eu gosto. Essa batida era. E ficou assim. Ela veio em minha direção, fiquei sem reação, não sabia o que fazer, deixei ela passar. Gosto dela, não consigo evitar. Quando ela passa com um sorriso no olhar e vem na minha direção, já era. É madrugada e eu não consigo dormir. Fico pensando nesse tempo que eu perdi, só sei. Pergunto a você. Queria estar com ela,
E você, claro, porque a outra também fala de amor, Sim. né? Pergunto, a mulher tem ciúmes ou essas músicas são inspiradas nela? Então, cara, isso é uma coisa complicada, né? Porque assim, todo mundo pergunta isso, né? Mas a maioria das músicas que eu faço sempre foi inspiração para minha família e para minha mulher. Sim. A verdade é essa. E algumas, como essa, é um caso de uma história. Você cria algumas histórias, às vezes você sai Sim. do personagem para imaginar vivendo aquilo, Sim. na verdade, né? Então esse é um tipo de música que foi feito assim, uma coisa meio que uma paixão até nostálgica, uma paixão infantil até essa música, né? É Entendi. uma historinha. Que aí você pode ver nos clipes que eu crio depois, vira uma história, né? Bacana, bacana. Como é que funciona hoje a inteligência artificial? Ah, Eu estou perguntando. Pode falar. Por quê? A trama ficou parada há uns anos, ok? a trama nunca parou, na verdade, né? Mas ela adormeceu. É. Ela adormeceu. Li agora, essa semana, que estão fazendo um trabalho fantástico, que é uma palavra que eu gosto, é fantástico, exprime uma coisa muito grande, com inteligência artificial para reproduzir um acervo que são de milhares e milhares de artistas Uhum. e de faixas. Sim. Porque um artista com 12 faixas num, e se ele é contratado de um estúdio, às vezes produz 10, 15 produtos de 12 faixas, aí só ele já tem 150, ok? Aí você soma por uma quantidade enorme dentro de contratados, vai dar milhares. Sim. E que hoje estão fazendo um trabalho lá dentro da trama de recuperação de acervo a partir da inteligência artificial. A pergunta é, não há ajuda só da inteligência. Como isso vai afetar a criatividade, você que é compositor, compondo você com seu sentimento, contando a sua história lúdica, sendo sem retoque da inteligência artificial. Ou vai todo mundo acomodar e deixar ela compor, e você disser, é minha, mas ela destruiu 60%, 70% da sua obra. Pô, eu vou até falar o que eu sinto, né? Porque assim, inclusive eu tenho um negócio de inteligência artificial, né? Que chama Go Johnny. Sim, Enfim, pode fazer. Vou fazer um merchandising. Eu não já tenho, que, eu não tenho você não vai patrocínio. cobrar o Não, jabá. eu não tenho, então, Mas vamos lá. Não vou falar do negócio, só para voltar, porque que eu tenho certa propriedade para falar disso. Porque eu trabalho com TI há mais de 25 anos. Eu sou da área de tecnologia. Tem até uma música minha que é a influência de TI. Se você entrar, inclusive, no projeto sintesisom.com, você vai conversar com o meu robô que vai falar, ele sabe mais das minhas músicas, sabe mais do Paulo, do Johnny, da produção do que eu mesmo e nós aqui. Pois é, esse é um perigo. Isso é um perigo. Porque, já que você falou que mexe na área da informática, eu tenho uma atividade também que é de docência. Sei, lembro. Comentou. E resolvi voltar a estudar. Então eu faço hoje faculdade de jornalismo. Que show de bola. Que Legal. bacana. Então, apesar de ter pós-graduação, né, em termos de mestrado e até créditos em doutorado, voltei ao banco escolar. E meus colegas de turma, porque eu faço presencial, 18, 20 anos. Sim. E estão com preguiça de escrever. Yeah. Os trabalhos eles querem fazer através da inteligência artificial. Dão o tema e vem tudo pronto. Na música, Eu não acho legal, na verdade, assim, a parte criativa da coisa, do tipo, você escrever uma composição. Às vezes eu tô no chuveiro, eu tô pensando na melodia e eu vou no centro, pego um papel e violão e faço a composição. Às vezes demora dias, às vezes tem composição que sai num dia só, mas eu não acho legal você usar inteligência artificial, e sou eu, né? Não tô proibindo ninguém. pessoa de informática. Porque eu sou um cara da área de TI, aquele cara que trabalha com TI, mas que em casa, vamos tirar o celular da mesa para almoçar. Então é até uma coisa paradóxica, né? Na verdade, isso mas eu acho que o que pode acontecer? Na parte de composição musical, de criação de melodias,
pode ajudar, como por exemplo, o Paulo até escreveu algumas músicas com ajuda de IA, né? Não, A composição, eu digo o arranjo, assim, é. que é uma coisa que ficou linda. Que inclusive ele tem que mostrar depois isso aí. Ficou show de bola. Que depois você pode pegar ideias e criar o seu arranjo assim, em cima disso. Isso é legal. Sim. Mas eu acho que você não pode perder a criatividade do artista, que é escrever por um chat GPT te dar uma canção. Eu não gosto disso. Aí fica realmente artificial. Exato, né? exato. Fica realmente artificial. Mas você já está usando para ajudar? Uso bastante. Quantos coisa. por cento você tem da interferência final? Na verdade, Cristian tinha comentado da trama. Vamos falar assim, 12 canais, 40 canais. Gravou os 40 canais. Você tinha dito da trama, né? Acredito que o que eles estão fazendo lá. E eu não sei, porque eu não estou no processo, não sei, mas eu acredito, pensando no que pode estar acontecendo, no que eu vou dizer aqui agora. É o quê? Eles pegam isso e tratam aquilo que já foi feito. É tratado aquilo lá. Coisas que não dão para ser tratadas com a inteligência artificial. Tenho certeza absoluta que o João chama músicos e fala, ó, tem que reproduzir isso de novo. Então aí vem o humano fazendo. O humano. Né? Ok. Não tem jeito. No meu caso aqui, o que eu faço com a inteligência artificial? Eu procuro usar algumas coisas de equalização para poder trazer aquilo que eu penso no que eu estou ouvindo. Nem sempre me ajuda, porque não é aquilo que eu quero também. Sim. Mas ajuda na ideia. Entendi. No caso que ele falou da música que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz a letra no papel, passei para a inteligência artificial fazer a harmonia para ver como é que ficaria a música cantada. Sim. Isso até por uma ansiedade de ver, esperar ele chegar para cantar. O Johnny falou, eu quero ver como é que vai ficar. Sim. Fiz. Não é aquilo que me agradou. Ficou muito legal. Não é o que me agradou. Sim. Ficou legal. Mas eu ainda acho que a inteligência artificial, sendo colocada para ser direta mesmo, sem passar por ninguém, porque também a inteligência artificial não faz nada sozinha, você tem que comandar ela. Tem que saber o que dizer para ela. Saber o que dizer para ela, é o prompt. É igual, por exemplo, um teclado, que tem múltiplos instrumentos no teclado, que diziam que ia acabar com as bandas, que não ia precisar mais ter nada, bastava o CD ligar. ia acabar com o vinil, né? Mas tem que ter alguém para mexer nos botões. Tem que ter alguém para mexer. E dizer como, né? E fazer como. Então eu acho que veio para somar, mas veio para somar como? Para ajudar nas ideias. Sim. Porque o humano tem que estar ali colocando a mão, o ouvido para escutar. A diferença da inteligência artificial, isso está sendo muito dito, não é ela, é quem vai programá-la. Quem vai programar. Quem vai fazer e aí por isso que tem várias. Então, quanto mais for você aperfeiçoando-se na inteligência, não ela vai te dominar, mas você vai dominar a ferramenta. Tanto que ela, até onde eu sei, por exemplo, você pode criar uma música, qualquer um pode criar uma música na inteligência artificial. Existem aplicativos para isso. Tem um monte. Agora, você não pode dizer que é sua. Isso vai surgir até uma questão jurídica. Exatamente, você não pode dizer que é sua. Como é que você vai registrar na Abramos uma composição que não é sua? Você não vai colocar, a bateria foi tocada por uma IA, baixo foi tocada... Não tem que ter um humano ali sentado, reproduzindo. Mas seria de domínio público. Seria de domínio público. Mas uma coisa é certa, Jorge, eu te digo assim, quem não estiver utilizando inteligência artificial como ferramenta, né, como conhecer aquela ferramenta, vai estar de fora de tudo no mercado. Não vai existir ninguém. É como o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp hoje, como um ponto com sites que existiram. Agora a inteligência computador, artificial. Né? E o legal vai ser você começar a criar o seu segundo cérebro. Essa que é a pegada. Não você... Ela vai ter ali, mas você treina de acordo com o que você quer que ela faça. Não substitui o humano. Não substitui o humano, exatamente. Fantástico. Porque eu tenho um pouco de resistência, porque eu sendo um dinossauro, sempre escrevi tudo que eu queria falar em sala de aula ou tudo que eu vinha e quero produzir. Sem querer te cortar, eu, por exemplo, eu não consigo mais escrever, porque de tantos anos mexendo, digitando no computador, eu não tenho mais... a mobilidade de escrita. Eu perdi. Pois é, eu só escrevo a lápis, eu escrevo um monte de coisa, aí eu reduzo, aí é que eu vou para o teclado. Mas a ideia, a criatividade que eu vou desenvolvendo tem que ser no lápis e papel. E quando você escreve no papel, você está lendo. É diferente, o cérebro está raciocinando. E estou lendo a linha de cima.
e eu paro, olho, rabisco, volto. Então, meio dinossauro ainda. Mas, Jorge, isso aí para você, inclusive, vai ser muito bom eu acho. para usar a inteligência artificial depois que você escreve. Você Sim. pôr ela para tentar tratá-la, pegar pontos importantes. Sim. Isso é interessantíssimo. Interessante. É. Você, depois que você tem o seu produto acabado, letra e música. Estou falando com uma pessoa jovem e jovem, pelo jovem. e jovem também na área, Ok. porque está produzindo agora o seu primeiro trabalho Certo. profissional. Claro. Quantos por cento tem de interferência? De interferência de inteligência artificial? É no acabamento final. Nenhuma, eu não uso pra nada. Pra nada? Nada. A inteligência artificial é o meu trabalho, onde eu trabalho pra ganhar dinheiro. A música eu só tô gastando por enquanto. Eu ganho A felicidade. música, Eu ganho você alegrias não por enquanto. usa Não uso pra nada. nada. Não gosto. Eu Não joga gosto. dentro Sabe de... quando que eu usei a inteligência artificial, por exemplo? Você vai entrar no meu... Que é uma dica legal até pra quem é músico. Que tá postando música no Spotify, por exemplo. Você vai criar sua bio no Spotify... Você fala de você escreve um texto sobre quem é o Rodrigo, quem é o músico ou quem é a banda, e você põe para inteligência artificial criar uma bio pro Spotify para você. Pô, fica sensacional. Então aí eu uso, é uma ferramenta. Eu não crio música nem letra de música com isso. Eu sou da época da redação que minha mãe me dava caderninho para escrever redação. Entendi. Ele escreve muito bem, inclusive. Obrigado. Aqui na Yellow, quantos hoje, para trás você já disse que já passaram dezenas de pessoas influentes. Muita gente. Fala mais dois ou três nomes que já passaram por Já passaram pela aqui Yellow. o Cláudio Zoli, quem mais que eu posso lembrar aqui que já passou? Castanha, que eu já falei, né? Do Caju Castanha, o guitarreiro, a Vivian, que é da época do rock dos anos 60, né? Que Sim. fazia. O Hélio Costa Manso, que foi um grande produtor da Som Livre. O Rodrigo Ávila. O Rodrigo Ávila. Perfeito. Hoje você tem quantos artistas aqui você está produzindo? Então, hoje, Além do Rodrigo. Hoje eu estou produzindo o Rodrigo e estou fazendo uma produção com o Johnny Boy. E produções, tem outras produções que estão para entrar, mas a gente não pode ficar divulgando. Não pode? Não pode falar pelos artistas, né? Entendi. Que eles não gostam, porque artista Não pode contar aquela do Johnny com... não pode. Não, Então eu vou... Não, Depois eu te conto. Tá bom. Pode Mas, contar pra ele depois. isto como não pode ficar interessante, mas eu vou cortar. Tá bom. Sabe por quê? Porque o artista... Quer manter a exclusividade Não ainda. é só a exclusividade, eles gostam da surpresa. Da surpresa, então, tá certo. se a gente comenta alguma coisa, a gente acaba queima a largada. Perfeito, Né? Então, perfeito. tem umas coisas acontecendo que a gente não pode falar. Sim. Vão ser boas, isso eu posso garantir. Mas aí fica para o futuro, uma outra entrevista que ele vai estar junto com a gente aqui também, para divulgar esse trabalho. Bacana. Ali ao fundo sempre me acompanha. Ele não fala nem o nome dele. O cara até é mágico, eu descobri que ele é mágico, cara, também, além de Ele tudo. fica só E mostrando ele é músico também. É músico, Ele é músico também. Ele é lendas, cantor, ele é lendas, cara. Leandro. E ele, a hora que for editar, encolhe isso, viu, Leandro? Ele é lendas para sempre. Ele fica só nos olhando ali. Ó. Sempre olhando. Sempre nos e olhando. dois olhão grandes ali. Dois olhão grandes nos olhando. Caminhando para fechar, porque nós temos um tempo. Sim. Falamos lá de trás, quando você fazia showmício, falamos da trama. Como é que é este projeto que você tem de música gospel? É um projeto Como é que ele já está? É um projeto muito bacana, que está fazendo eu e o Johnny Boy. Já tem 5 músicas, que logo vão ser colocadas aí para quem quiser ouvir, né? Porque como são temas diferentes, Sim. não dá para dizer que o mesmo público que nos acompanha tanto tempo no rock and roll, nas coisas, vão querer acompanhar. Mas é um trabalho muito bacana, voltada para uma igreja que chama IGAP, que é em Poá. Sim. E o apóstolo Carlos Carvalho de lá também é músico. Tá. Então, está nesse pé de que a gente ainda está finalizando o trabalho para poder... Mas esse a gente pode dizer. Quero ter o prazer de, assim que esteja pronto, pelo menos uma, você encaminha o Lendas e eu vou colocar e vou citar da entrevista. Vai ser um prazer, caminho sim. Como é que você vê a carreira para pessoas que queiram entrar
fazendo o que você faz. Vai ter que passar uma estrada longa. Vai. É uma boa oportunidade. Hoje, inclusive, voltando um pouquinho atrás da inteligência artificial, hoje é tudo digital. Sim, É muito mais prático e rápido sim. para poder se aprender. Mas tem que ter ouvido, Tem que ter ouvido, tem que ter sensibilidade tem que ter musical, sensibilidade, tem que conhecer de música, tem que conhecer de música. tem que conhecer vários ritmos, Exatamente. tem que ser conhecer eclético também cantores e músicos do passado para compreender a evolução. O mais importante é ter a força de vontade de querer aprender. E hoje ainda existem as mesas analógicas. Sim. Então, nada melhor do que aprender a mexer, Numa mesa trabalhar analógica. com som, é mexer numa mesa analógica. Porque hoje o som hoje é fabricado. Eu quero vamos colocar um eco na voz. O cara vai lá, clica no coisa e já está o eco na voz. Entendi. Antigamente não. Você tinha que ir lá, colocar o aparelho de um eco, entrar no canal da voz, regular o eco. Né? Então, mais atrás ainda, era o seguinte: era uma sala vazia, com o alto-falante colocado tocando a música, o cara cantando, a voz entrando pelo alto-falante ali gerava o eco. Muito doido. Entendeu? Rodrigo, você está numa profissão brilhante, porque o que a gente vê sistematicamente é o surgimento de novos talentos. A música, ela se renova pela evolução e o surgimento de novas pessoas. Verdade. Né? Porque, por exemplo, falamos de Edu Lobo, falamos de Elis Regina, falamos de César Camargo Mariano. Se for falar isso para um pessoal mais novo, que são nomes pesados da música, é como se fala de um time de futebol, a camisa é pesada. Verdade. São pessoas pesadas em termos de importância. Não vamos saber. Não Que vamos fizeram saber. a música para o mundo, né? Eu fui recentemente num show, estou caminhando para encerrar, vou passar para vocês dois encerrar, um show com o Caetano e Maria Bethânia. O Allianz totalmente tomado, lotado, com mais gente que no show do Paul McCartney, que foi uns meses antes. Uhum. E olhava a plateia, não era de gente assim da nossa faixa. Era de gente do Rodrigo para baixo. Que bacana isso. Eu achei isso lindo. Ou seja, a música não tem idade. A música não tem idade e o gosto musical, ele nunca acaba, né? Tem jeito. Porque a molecada de hoje em dia, com acesso à internet, com o YouTube principalmente, ouve tudo, porque a música já foi feita lá atrás. Se não fosse eles lá atrás, Sim. ninguém estava fazendo nem o rap, Se não tivesse o trap. Mozart, se não tivesse Beethoven, vem lá de trás, né? Vem lá de trás. Vem lá de trás. Rodrigo, qual é a sua expectativa? Que pergunta difícil, cara. Não, Porque, não na é, verdade, não. eu não tenho muita expectativa. Vou te falar, na verdade, assim. Vou falar e já agradecendo um pouco, né? Pegar um pedacinho do tempo que eu vou falar o seguinte. Eu vim sem expectativa zero. Eu vim só pra tirar da prateleira o que eu tinha de música e gravar, porque eu era um sonho de garoto mesmo. E há um ano atrás eu tô fazendo isso aqui, cara. Isso aqui tá uma escola pra mim. Né? Um aprendizado com esse cara aqui, com o Johnny. Pô, os caras me deram a mão e eu comecei a criar expectativas, porque eu não tinha. Ótimo. Tá. Já que você começou a criar, o que é que você está enxergando para 25 ou 26? Que é uma expectativa curta até. Eu vou te falar de expectativa que eu já até realizei, de sonhos que seriam gravar algumas músicas e subir no Spotify. Tenho 7 músicas no Spotify hoje, graças a esses caras aqui, ele, o Johnny. Muito bom. E o sonho mesmo que eu tenho com a minha música, como eu falei, eu canto minhas músicas, mas não me considero cantor, eu sou compositor. É quem sabe ouvir alguém cantando minhas músicas. E eu vou trabalhar para isso, porque isso pode acontecer também, por que não? Já coloquei uma, já que você tem 7 no Spotify, você vai me fazer o mesmo trabalho, Tá bom? gravar Tá. a imagem, e aí me manda a música, edito, para que junto com a hora que subir esta nossa entrevista, que leva uns 40 dias para subir, porque eu tenho bom. uma prateleira que eu vou colocando, tem Sim. período Sequência de gente de edição, possamos ir colocando gradualmente nesse período, uma por semana, né? E a gente vai fazendo um trabalho de orientação do Paulo com o Johnny, Sim. e você mostrando
o trabalho acabado e a sua obrigado, realização. obrigado pela Você vai oportunidade. levar o barulho do coração batendo, que mal sabe ele o que espera ele. Olha Ele só, não Pois tem é. nem me noção. fale então, Pois deixa eu Ele nem saber, eu sabe, não vou dormir. o coração dele vai explodir. Eu não aguento. Paulo, meu muito Eu que obrigado por me agradeço, receber Jorge, aqui na de participar Yellow, do seu programa. Yellow Yellow Door Door Studio. Studios. Door Studios. Rodrigo Obrigado, Ávila, oportunidade única, muito obrigado. É. Valeu demais. muito obrigado. Não foi difícil. Lendas para sempre. Não, é. Lendas para Tô aqui sempre. tremendo, acabou. Acabou, demais. posso ir embora? Foi Preciso ir no demais. banheiro. Ó, não percam. Meu, demais, cara. Acompanhem. Muito bom, Jorge. Lendas Obrigado. para sempre. Obrigado. Valeu. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Falou, Leandrão. Valeu. Obrigado de verdade, cara. Foi uma delícia. Demais, eu estar perto desses caras que você entrevista aí, quem sou eu? Meu nome é Paulo Henrique Gomes Chagas. Nasci no dia 16 de dezembro de 1966. Meu nome é Rodrigo Ávila Ferreira. Nasci dia 15 de outubro de 80.